Amados irmãos, boa noite. Feliz ano novo. Ai, gente, muito desmilinguido. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Agora sim, agora sim. Sejam imensamente bem-vindos a 2020. Estamos aqui preparados, certo? Sim. Temos certeza? Sim. Absoluta? Absoluta. Vamos confirmar. Virando para a pessoa ao lado. Pergunte para a pessoa, você está preparado? Você está pronto? Aproveite para desejar à pessoa ao seu lado um feliz ano novo. Agora sim. Muito bem, estamos muito felizes. Realmente, faz 2 semanas que nós pessoalmente não estamos aqui em nossa casa. Uma devido a alguma viagem, e segunda ao presente de começo de ano, que é sempre um bom resfriado. Então, estamos aqui muito felizes. Realmente, eu estava dirigindo para cá e eu falei, meu Deus do céu, como faz falta o centro. Eu assisti a palestra de nossa irmã Sabrina Tomaseski pela internet a semana passada. E assim que eu abri o Facebook e ouvi a palestra, parece que algo entrou, uma energia entrou na minha casa completamente diferente. Eu falei, nós pisamos um pedaço do céu dentro do centro e não sabemos disso. E realmente é conveniente nós lembrarmos, porque a energia que os mentores nos trazem é realmente um influxo de vida, um influxo de motivação, de perspectiva nova, de esperança, de resolução. E é isso que nós viemos buscar na noite de hoje, certo, gente? Nós sempre gostamos de buscar trazer palestras no começo do ano que realmente nos aumentem a perspectiva. E essa é realmente a ideia na noite de hoje. Então, vale aí, não é? Que noite, que ano impressionante, que ano interessante de nós realmente começarmos um ano com uma visão 2020, eu não sei como é que dizemos isso em português, mas em inglês nós dizemos the 2020 vision, ou seja, a visão 2020 é a visão ideal, a visão nítida, perfeita, a acuidade absoluta. E nós gostaríamos de falar da intenção, da visão, da resolução e do propósito. Nós vamos desenvolver uma série de palestras nesses primeiros 2 meses, visando uma organização interior de vida em vários níveis, em vários aspectos. Lembrando a todos que, no final desse mês, Deus assim nos permitindo, nós vamos ter a visita pela primeira vez aqui na Flórida, com certeza, em Orlando, mais do que certeza absoluta, do Dr. do Dr. Paulo César Frutuoso, cardiologista, que vai nos trazer a medicina mediúnica do futuro. Então, nós estamos realmente procurando trazer um material que vai realmente enaltecer, realmente em probabilidade grande, a nossa resolução para esse ano que começa. Então, vamos aí, não é? Esperamos estar preparados. Esse ano tem um carisma, uma energia incrível. Todo ano, nós começamos o ano com muita motivação. O mundo inteiro tem espetáculos absolutamente magníficos de beleza através da explosão desses fogos de artifício. Realmente momentos de grande emoção. E emoções que mexem com a nossa alma, mexem profundamente conosco, né? Nos trazem realmente uma energia, uma motivação que, por alguns instantes que sejam, nós, por alguns instantes, esquecemos tudo. E parece que
a nossa visão, por um instante, se multiplique em alegria, em esperança, em coragem, em motivação, e dizer, esse ano vai dar certo. Esse ano é 2020, é 2020. Esse ano vai realmente começar muito bem. Então, são energias estonteantes, não é? Nos levam numa grande roller coaster, numa grande... Arranha-céu, não. Como é que é? Montanha-russa. Arranha-céu é outra coisa. Ok, é aí difícil. Ok, montanha-russa, não é? Você vai, cada explosão, você... Nossa, é uma coisa muito bonita. E por mais que seja criticado esses momentos de grande êxtase, de grande alegria, na realidade, essas energias, essas emoções são extremamente benéficas. Elas funcionam como uma enxurrada, não é? Nos lavando por dentro, nos lavando o pessimismo, nos lavando a desarmonia interior, dizendo, nossa, é o ano que começa, é mais uma oportunidade. Isso fica muito impregnado no ar. Nem que nós não estejamos nas grandes Copacabanas na vida, não é? Não estejamos aí vestidos de branco, estejamos lá em Nova York, não é? Todo agasalhado e vendo a bola cair naquela explosão de fogos. São os contrastes os mais variados. Nem que nós estejamos aqui, não é? Mergulhando nas praias de Ipanema. Aliás, essa moça deveria receber uma grande retribuição por essa foto impressionante, não é? Realmente mostrando o que é possível num momento de alegria, de grande estímulo, não é? De grande exaltação, a pessoa realmente esquecer tudo e celebrar tudo, como tudo fosse a questão de algumas horas atrás não existisse. E a pessoa entra com tudo para a vida. No entanto, nós sabemos que os fogos de artifício passam muito rapidamente, como essas emoções. E aí, o que nós fazemos, não é? Quando bate meio-dia, ou melhor, 00h15, 00h20, não é? 1h da manhã... Muitos de nós que não se não estejamos, como no Brasil, nas festas de Réveillon tão famosas, não é? Vamos nos retirando, vamos para as nossas casas, ficamos na nossa caminha quente, quando aqui no frio, no Brasil, a gente pede muito ar-condicionado, muito calor, muita coisa boa, não é? É uma energia muito diferente passar a entrar essas festas de Ano Novo no Brasil e nos Estados Unidos. O contraste é imenso, porque aqui você está de casaco, no Brasil você quer tirar a alma, não é nem a roupa. Não é? Então, é impressionante. Mas essa virada de calendário, a virada do calendário, né, tem esse poder, né, de funcionar como um reset button. Você está tocando naquele botão que vai realmente iniciar tudo de novo. E muita coisa inicia do zero, não é? Planejamentos novos, organizações novas, as empresas estão se organizando, as escolas no Brasil, aqui nem tanto, porque a programação é diferente, mas as pessoas estão voltando do feriado, estão começando o ano novo. Não é? E nós estamos lá, como quase sempre, fazendo resoluções. Não é? E muita gente critica essas resoluções, mas eu estudando esse material, fiquei curiosa, falei, deixa eu dar uma olhada nas estatísticas. Né? Então, eu gostaria de, sinceramente, ouvir de vocês uma resposta. Vocês prometem? De verdade? Eu não vou perguntar a resolução de ninguém, prometo a vocês. Mas eu gostaria de saber se nós realmente somos um público que pode ser um espelho das estatísticas lá fora. Quem tem o costume de fazer resolução de começo de ano? Levanta a mão, por favor. Levanta bem a mão, por favor. Quem não faz resolução de começo de ano? Uau, a maioria não faz resolução.
Vocês vivem como, hein, gente? Muito bem, muito bem. As estatísticas estão aí, não é? As estatísticas estão aí. Elas realmente dizem que... Dizem o quê? Não dizem nada. O computador ficou tão chocado com a resposta de vocês que empacou, não é? Eu, para dizer a verdade, eu fiquei bastante surpresa com a resposta das estatísticas, não é? Que dizem que menos de 50%, aqui em termos dos Estados Unidos, mas seria uma boa amostra, não é? Menos de 50% das pessoas fazem resolução de final de ano. Se nós formos fazer essa estatística aqui, nós poderíamos dizer que mais de 60% de vocês não fazem resolução de começo de ano. Gente, isso é um número impressionante e preocupante. Preocupante. Porque se nós não fazemos resolução tem muitas explicações, aliás. Se nós não fazemos resoluções de final de ano, ou melhor, de começo de ano, das duas, uma. Aliás, de várias, uma. Ou nós temos medo de fazer resoluções, elevarmos as nossas expectativas e elas não darem certo. Para que eu vou fazer resolução? De repente não dá certo, eu prefiro não me desapontar desde já. Muito comum a gente ouvir isso. Para que eu vou fazer plano, de repente não dá certo, eu prefiro ficar... Deixa eu levando. Não é? Número 2, as pessoas não sabem nem o que significa fazer uma resolução. Não conhecem o poder das resoluções. Levam a vida como se estivessem num barco à deriva. Porque se você não faz planos, você está vivendo sua vida ao sabor das ondas. E eu fico muito surpresa com a resposta de vocês, porque nós, imigrantes, somos extremamente determinados. Nós estamos além da média, acima da média. A maioria das pessoas não tem a coragem de fazer o que nós fizemos, que é mudar de país. Muitos de nós ainda nem conhecíamos a língua direito, nem falávamos direito, muito menos a cultura. Uma coisa impressionante. Nós somos super-homens e mulheres, não é? Nós somos águias e não galinhas. E muitos de nós não sabemos disso. Eu ouvi uma mãozinha linda levantando a mão. Sim? Pois não. É que nós fazemos planos todos os dias. Olha a minha cara. Nós fazemos planos todos os dias. Vocês vão querer que eu engula essa explicação? Sim, querida. Não considerando a fragilidade. Quem é jovem faz um projeto de vida e frequentemente vai em frente, ou pelo menos a metade consegue. Quem já chega numa idade madura, né, a vida já está correndo, é só uma consequência daquele projeto. Aí a gente entrega as botas. Não. Fez um projeto e continua. Olha, nossa irmã Ione, né? Dione, quase. Não é? Nossa irmã Dione fez uma observação importantíssima. Não é? Realmente, a faixa etária influencia. Não é? Influencia. Mas ontem, aliás, existe um livro que, sempre que eu posso, eu recomendo a vocês. Hoje ele existe em audiobook. Não é? Ele está aí no Audible, eu creio que em outras aplicações também. Eu não tenho certeza se esteja traduzido, mas pela importância do livro, talvez esteja. Não é? O livro é um calhamaço, uma bíblia grosso desse jeito. Não é? Chama-se The Success Principles, os princípios do sucesso. Não é? Eu não poderia, realmente eu não poderia recomendar o suficiente esse livro para vocês. Não é? Então, ontem, eu estava ouvindo esse livro, estava andando no parque,
E eu estava ouvindo o livro, eu já ouvi esse livro várias vezes, e toda vez que eu ouço é uma coisa, parece que eu estou em outra fase, eu compreendo de um outro jeito, eu tenho outras ideias. O que eu mais amo desse livro são as ideias que fica me dando. Não é? A minha criatividade e a sua fica assim pululando. Porque cada coisa, ele vai tocando em tantos aspectos da nossa vida, do nosso cérebro, que você fala, nossa, como eu não vi isso antes? Nossa, eu consegui fazer aquilo. Nossa, nossa. E olha, te coloca realmente a 1000 por hora. E ele fez uma colocação que bate tudo a ver com o que a nossa irmã comentou agora. Não é? Que não tem idade para fazer planos e alcançá-los. E aí ele começou a citar coisas de uns 15 exemplos. Eu não estou exagerando, talvez até mais. Assim, um número realmente grande de pessoas que entraram para os Guinness Books da vida, ou pessoas menos famosas, mas que foram citadas, pessoas com coisa de 75, 80, 90, 95, 98 anos se formando em faculdade. Você fala, nossa, como é que pode uma coisa dessa? Uma pessoa se formar com 98 anos, o que vai fazer? Olha o espírito da pessoa. Inconscientemente, porque eu não creio que essa pessoa seja espírita, já está pensando na outra reencarnação. Gente, você não para de estudar, você não para de viver. Você desencarnou, você continua a aprender. Ontem, meu marido, lidando com alguns problemas familiares, falou, ai, não vejo a hora, porque está chegando perto. Eu falei, chegando perto do quê? Eu estou mais perto do que de ir do que ficar. Eu falei, nossa, feliz ano novo. Eu virei para ele. Ele falou assim, do que você está falando? Você que vive sempre falando em morte? Eu falei, eu falando em morte? Você que não é espírita? Eu falei, sou espírito. Que acontece que tem uma visão espírita da vida. E a vida continua. Você quer dizer que os problemas não vão acabar? Eu falei assim, não. Pior que não. Ele me olhou com a cara de espanto. Eu falei, eu não estou falando o suficiente. Porque eu procuro assim, ser muito discreta em casa, não é? Para não ficar, não é? Dando uma de proselitismo. Eu falo muito pouco. Assim, homeopatia. Em doses homeopáticas, não é? Porque assim a absorção intelectual a nível de espírito é muito pequena. Então eu entendi muito devagar, não é? Então, ele é uma pessoa, é um marido maravilhoso, extremamente inteligente, mas espiritualmente ele está no ABC, não é? Então ele fala muito pouco. Porque primeiro que ele cansa. Sabe quando criança você começa a querer, fica olhando com aquela cara? Então, ele começa a olhar, parece que eu estou falando grego. Aí eu vejo o olho dele se distanciar. Eu falei, meu Deus, eu casei com ele. Então, mas tudo bem. Não, gente, olha só. Esse ano vai ser vão fazer 24 anos que eu estou casada. Eu falei, meu Deus. Então, eu acho que depois de 24 anos, foram tantas skyscrapers, não, montanhas russas. Montanhas, muitas montanhas, muitos altos e baixos. Então, chegou numa época, eu falo, nossa, como ficou bom, não é? Porque ele já não me abala mais. já não abala mais. Mas entramos numa fase assim muito diferente. Você fala, nossa, o tempo passa. Ele realmente mudou um pouco. Então, às vezes, eu sinto que o impacto é diferente. Mas de ele não ter realmente captado, depois de me ver lendo, ver um monte de livro, eu deixo muito livro em inglês, muita coisa solta, sabe quando você esquece, por acaso, aberto numa frase, não é? Eu deixo assim, um livro aberto assim, do lado dele, ele tropeça em cima, às vezes olha assim de relance para ele ver a palavra espírito, quem sabe, não é? Enfim, para ele ter dito que não conseguiu conceber ainda que a noção que nós passamos é que a vida continua realmente em todos os níveis, e eu sempre procuro dizer para ele, você vai estar lá do jeito que você está aqui.
E ele ter reagido da forma como reagiu ontem, achando que ele iria descansar no paraíso, eu falei, não estou falando o suficiente. Então, tenho resolução esse ano. Vou começar a falar mais. Não é? Chega de dó. Não é? Porque, segundo ele, está chegando. Mas continua. Nós não paramos. A desencarnação pode estar mais perto do que distante, na medida em que nós não temos 15 anos, hoje temos será? Não é? Não importa. Você não vai viver mais de 100 anos. Se estiver vivendo, vai estar assim, capengando. Não, mas é verdade, nós não estamos em Júpiter, que as pessoas vivem 400 anos. Aqui, se você conseguir viver 100, você já está assim, nossa! Às vezes, ele trabalha com a parte geriátrica e tem pacientes de 101, de 103, outro dia eu vi de 108 anos. Mas isso é uma raridade. Quem é que está reencarnado? Quem gostaria de estar reencarnado com 108 anos de idade? Eu não gostaria, eu espero que eu vá muito antes do que isso. Não é? Aí você fala, meu Deus do céu, a vida continua. Os seus objetivos podem mudar, mas é necessário que eles continuem. Nós precisamos ir atrás de coisas novas. Não existe uma pessoa aqui que não possa aprender uma coisa nova esse ano. Não existe uma pessoa aqui que não possa colocar um novo objetivo, seja ele qual for, dentro da sua realidade. Mas não coloque objetivos que sejam literalmente impossíveis de alcançar. Não é? Ser presidente dos Estados Unidos. A probabilidade de você ser um presidente dos Estados Unidos é 0, porque você é imigrante e eu também. Não é? Então, não existe. Então, a gente, pé no chão. Enfim. Mas está aí. 45% das pessoas apenas fazem resoluções. Eu estou estupefacta com vocês. Ok? Eu vou realmente repensar as palestras que eu tinha planejado para esse ano. Porque, sinceramente, foram mais de 60% das pessoas que levantaram a mão dizendo que não fazem resolução de final do ano, de começo de ano. Aliás, a gente poderia passar uma pesquisa. Aliás, eu vou fazer isso semana que vem. Se eu conseguir trazer aqui um material, eu já estava querendo fazer uma pesquisa de opinião pública já faz algum tempo, mas eu vou aproveitar, não é? Essa observação, porque eu estou realmente muito surpresa, porque eu quero me controlar para não mostrar para vocês o quanto que eu estou... Mas se você ler ao contrário do que está ali, é o que aconteceu de verdade. Porque se 45% usualmente fazem a pesquisa, isso quer dizer que 55% não fazem. Que é o nosso caso. Entendeu? Se você ler ao contrário, é o que está certo. Nossa! Não é que ela tem razão? Mas é verdade? Você fala com uma alma, com uma paixão? Gente, isso me assusta. Vocês estão me assustando a cada segundo. Muito bem. Mas dos que fazem resoluções, 75% apenas conseguem manter as suas resoluções na primeira semana. Depois, entrou na segunda semana, já esqueceram as resoluções. Mas é quase tão rápida quanto os fogos de artifício. 64% das pessoas que fizeram resoluções de final de ano, ou melhor, de começo de ano, conseguem mantê-las um pouco depois de um mês. Gente, um mês é nada para uma resolução. E 46%, que é um número muito alto, não é? Conseguem manter acima de 6 meses. É um número bem, bem alto. Exato. Agora, veja que interessante, não é? No final do ano, das resoluções que fizeram, apenas 8% das pessoas consideram que alcançaram o que se propuseram fazer, não é? O que é um número bastante baixo, imensamente mais baixo, não é?
Então, estamos aí. Por que será que isso acontece? Por que será que isso acontece? A pessoa esperou o ano todo. Por que, que mais que vocês acham que acontece? Eu faço há 5 anos e esse foi o primeiro ano que tudo que eu coloquei eu cumpri. Ok. Então, eu faço a short term, medium term e long term. Ok. Existem várias estratégias, tecnologias realmente modernas, nos ensinando a como fazer estratégias e planos de vida. Não é? Então, a nossa irmã aqui citou estratégias de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E a grande maioria tem pavor de fazer planos porque tem medo de que não venham a acontecer. No entanto, essas estratégias também ensinam o que fazer para atingir e o que modificar, porque as pessoas pensam que resolução é, vamos dizer, monumentos na vida. Você tende a atingir-se, é tudo ou nada, é o tudo ou nada mentality, né? A mentalidade do tudo ou nada. E não é assim. Então, eu que pensei, imagina, não vou precisar, imagina, Peace Knowledge. Pessoal super espiritualizado, super avançado, acima da média. Não é? Eu vou ficar dando estratégia de final de ano, e eles não querem nem mais ouvir falar nessa história. Vocês me aguardem. Vocês me aguardem. Não é? Mas eu queria mais ouvir mais algumas opiniões pessoais. O que você acha? Por que não tem? Tá aí. Não é? O pessoal gosta da ideia do primeiro do ano, né, por causa da virada do calendário, a motivação. Mas está aí, uma boa pergunta. O meu modo de ver tem que ser pequenos espaços. Ok. Né? Pequenas metas para conseguir atingir. Muito bom. Não esperar um ano. Um ano inteiro. Tá aí. Estudar essas estatísticas. Muito bem. Está aí uma observação. Você não acha que a reforma íntima pregoada pelo Espiritismo, por si só, não já é uma revolução? É, com certeza, uma revolução, e você está chegando no final da minha palestra, você está sendo um spoiler. Muito bom. Muito bom. Esses momentos, né, além dos aspectos comerciais, eles têm muito impacto nas pessoas da questão da desigualdade. E você saber que tem pessoas em hospitais, que tem pessoas que não estão participando dessas luzes, que tem pessoas com fome. Então, a gente planeja diariamente, não por pessimismo, de não fazer isso nessa data, porque faz parte da nossa necessidade planejar de forma positiva, até com o objetivo de ser uma pessoa melhor, todos os dias. Então, veja, o nosso irmão Roosevelt, desculpe, você não fala por nós, porque nós não estamos no seu patamar. Porque quando eu estou vendo lá o fogo de artifício, eu não lembro de ninguém em hospital. E eu não sou a única. Ok? E é por 5 minutos, é por 10 minutos, é por 15, e aí a gente cai na realidade. Não é? São 15 minutos de ilusão. No entanto, gente, nós não podemos, por um outro lado, agora falando sério, nós não podemos tirar o poder desses 15 minutos de energia, dessa jorrada de energia. Pode ser a virada na vida de muitos de nós. Às vezes, nós tentando ser lógicos, extremamente sensatos, bem colocados emocionalmente, não nos darmos espaço para grandes exteriorizações da emoção, às vezes nós entramos numa apatia. E se nós não temos nenhum surge, não é, de esperança, nós também precisamos observar isso. Então, as festas realmente têm o seu lado realmente bittersweet. Não é? As festas realmente têm. Você vai ter momentos de emoção, de grande esperança, mas você perdeu o seu irmão há 3 meses atrás. Você tem um surge de esperança, mas você recebeu o seu cartão vermelho da empresa
um mês anterior, que eu nunca vou entender como a empresa tem a coragem de despedir uma pessoa na semana do Natal, como eu já vi muita gente. Não é? Então, são coisas para você, não, isso é bom, porque assim a pessoa não gasta muito. Não é? Não vai pôr muito dinheiro no cartão de crédito, vai estar desempregado mesmo, deixa melhor saber já. É uma maravilha, uma mentalidade. Enfim, é o mundo. Mas é realmente nós vivemos uma vida de contrastes. Mas, por um outro lado, nós também precisamos aproveitar desses momentos de esperança, gente. Porque nós virou o 1º de janeiro, no dia 2, nós já estamos vendo esse nosso presidente tão equilibrado que ele é, não é tão equilibrado, já nos colocando a ponto de uma guerra com uma outra nação que tem apenas alguns núcleos, vamos dizer, alguns núcleos, vamos dizer, com grande poder, não é? Então, é uma pessoa muito, muito equilibrada. Uma resposta lá, a gente precisa orar muito para o nosso presidente. Aqui e lá. Yes. Não manter a nossa chama interna acesa. Então, você vai trabalhar numa empresa, você só vende mais porque estão te dando uma comissão maior, não porque você quer atingir sua meta de superar aquilo. No amor também, você busca uma pessoa que te faça feliz, e você não é feliz e alguém para somar. Então, eu acho que são tantas indagações válidas, não é? São tantas perguntas. Nós poderíamos fazer um workshop aqui, porque as perguntas, vocês estão a 1000 por hora. Vocês que estavam à deriva, estou vendo que não estavam à deriva coisíssima nenhuma, não é? É que vocês fazem outro. Eu estou lidando com outra população, não é? As pessoas. Quem que falou que faz aqui todos os dias? Não, eu faço objetivos, resoluções de todo dia. Muito bem. De repente estou lidando com esse público, não é? Mas de toda forma, não é? Vamos aí. Vale a pena a gente fazer algumas reflexões? O que vocês acham? Nós poderíamos abordar esse assunto por tantos aspectos e facetas. Vamos pegar apenas alguns deles, apenas para reflexão nossa. Não é? No entanto, eu realmente gostaria de fazer um encontro onde nós falemos de estratégias de organização pessoal. Não é? Porque muitos de nós não faz isso. Primeiro, porque não sabe fazer. Segundo, porque tem receio de fazer. Outros, por não saber nem que essas estratégias existem. De toda forma, acho que vale a pena a gente colocar isso em conhecimento íntimo aqui conosco, porque o nosso plano de reencarnação é um plano de sucesso. Ou vocês acham que o plano espiritual, os nossos mentores, fizeram o que fizeram, organizaram o que organizaram para trazer todo esse mundo de gente que vive à nossa volta, a nível de familiar, de dentro de casa, um pouco mais distante, nossas amizades, nossos ambientes sociais, trabalho. Eles conseguiram colocar todo esse povo junto à toa, gente. Existe um objetivo. Houve um planejamento muito, muito específico. Não é? Só as almas animalizadas, só as almas extremamente ignorantes reencarnam automaticamente. A maioria dos espíritos de evolução mediana tem um planejamento específico e muito claro de vida, o que significa que os mentores realmente consideram e conhecem a importância de nós nos planejarmos. Então, vai aí, não é? Qual é a diferença de intenção, resolução e propósito? A intenção é aquilo que você apenas deseja fazer. A resolução já envolve uma ação. E o propósito, nós vamos aí deixar para o final da nossa conversa, porque é o sentido maior. Nós vamos buscar aí o propósito não apenas das nossas resoluções propriamente ditas, mas dos nossos propósitos existenciais de vida. Então, é preferível nós termos uma pequena intenção, não é? Uma pequena ação do que nada. É melhor isso do que nada. É melhor isso do que a maior intenção. No entanto,
nós podemos correr o risco de entrar para um outro extremo, de ir para um outro extremo. Muitas vezes nós temos intenções, quando não conseguimos realizá-las, nos frustramos, nos criticamos, nos culpamos de uma forma tremenda, sem a menor compaixão para conosco mesmo. Então, a ideia, a proposta é que nós nos vejamos como aprendizes da vida. Você pode ter a intenção, o desejo de fazer algo, de ser diferente, de reagir diferente, mas se você não conseguir, reset button. Aperta o botão. Começa de novo. É necessário começarmos de novo quantas vezes forem necessárias, até nós podermos dizer, I master this reaction. I master this virtue. Eu tenho controle absoluto da minha reação nessa situação, na frente daquela pessoa, naquela ocasião. Não é? Então, nós precisamos ter a nossa intenção, mas, ao mesmo tempo, aliada com compaixão, porque, senão, nós vamos entrar em resoluções, em intenções, em projetos, mas vamos também, ao mesmo tempo, entrar num processo de esgarçamento das nossas emoções, que também é negativo. Então, a ideia é nós nos vermos, como nos diz nosso irmão, doutora Alírio Cerqueira, como aprendizes da vida. É isso que nós somos. Mas não aprendizes preguiçosos da vida, não aprendizes que ficam postergando o aprendizado a todo momento, mas aprendizes realmente conscientes de que vai errar, que vamos errar muitas vezes. Quantas vezes nós caímos para aprender a andar de bicicleta? Éramos aprendizes de bicicleta. Você desistiu? A maioria não. E quem não desistiu acabou aprendendo. É assim com tudo. Se você continua e você insiste, você se instrui, você lê, você estuda, você aprende, você vê quem fez melhor. Eu sempre gosto de observar e, se puder, ter amigos que saibam mais e que sejam mais bem-sucedidos em vários aspectos do que eu quero mais estar em volta dessas pessoas. Porque a pessoa já aprendeu, já é um exemplo. Para que eu vou atrás de gente que é pior do que eu? Aqueles eu procuro dar o exemplo, não é? São aqueles companheiros a quem nós nos comprometemos na vida espiritual para nós sermos o exemplo. Mas, em termos de crescimento pessoal, eu adoro ouvir e ler biografia. Porque você vê biografias de gente bem-sucedida ou de gente que não deu certo, enfim, de tudo. Porque você vê o que a pessoa fez de certo ou de muito errado. Existe aquele filme que eu acho que eu já perdi as vezes que eu assisti aquele filme. Sempre aparece no final do ano, Home Alone. Como é que fala isso em português? Alguém sabe? Se Esqueceram de Mim. Não é? Aquele menininho, gozadíssimo, engraçadíssimo. Aqueles dois esqueceram. A família foi para Paris e os pais esqueceram o menino. Dentro de casa foi assim, 2 ladrões atacaram. É gozadíssima a mensagem. Mas você vê aquela criança de uma beleza, de uma inteligência, de um talento. E se você ver as fotografias dele com 18, 20, 25 anos, você não acredita. Parece uma caveira viva, afogado nas drogas. Não é? Então, sabe, você vê o que aconteceu com a vida daquela pessoa para ter acabado desse jeito. Não é? Então, vale a pena realmente nós estudarmos a vida dos outros. Então, por que a maioria das resoluções das pessoas só dão certo em coisa de 8%? Porque são tantos os motivos, mas nós vamos estudar apenas alguns deles. Não é? Um dos motivos, dizem os estudiosos, que as pessoas não transformam
as suas resoluções em metas. Elas transformam as resoluções apenas em objetivos muito genéricos, e não metas específicas, não é? Com programação, o que fazer, como fazer e quando fazer. Então, toda vez que você tiver uma resolução, essas são as 3 perguntas básicas. Então, nós vamos praticar juntos. Toda vez que você tiver um plano, uma ideia, uma resolução, o que for, qualquer coisa que você queira fazer, você vai pensar quanto, quando e como. Todo mundo junto. Quanto, como e... Já? Começa de novo. De novo. De novo. Quanto, quando e como. Então, o exemplo mais barato impossível. Você quer emagrecer 5 quilos. Ah, eu quero emagrecer, ok? Quanto eu quero emagrecer? 5 quilos. Quando eu quero emagrecer? Você dá o tempo. Eu vou emagrecer em 3 meses, em 5 meses, em 6 meses. Como que você vai fazer isso? Como? Como não como? Um outro exemplo bem barato, mais batido impossível. Você quer fazer mais exercício. Então, a pessoa fala, eu quero ir mais à academia. Isso é suficiente? Não. Você vai perguntar, quanto que eu vou mais exercitar? 1 vez por semana? 2 vezes por semana? Qual a possibilidade de você dar mais certo se você disser, terça e sábado eu vou exercitar? Ok? Uma probabilidade maior, você concorda? Você coloca no seu calendário, no seu telefone, marca um compromisso com você, chega um amigo, chega um familiar, diz, vamos fazer tal coisa, você fala, eu tenho um compromisso. Não vai dizer para a pessoa que você vai correr na rua, que você vai dar uma volta no quarteirão. As pessoas vão rir de você, imagina, você faz isso depois. Faz coisíssima nenhuma. É um compromisso seu, você fica quietinho. Não é? Eu quero economizar mais. Quanto que você quer economizar? Ok? Quanto? É $50 por mês? É $100? É $1.000? O quanto que você quer economizar? Quando que você vai fazer isso? Quando você vai começar? Qual é o período? E como você vai fazer isso? Porque toda vez que a gente entra no Walmart, a gente sai com $50, $30, $40 de compra de nada. Nada! Você jogou dinheiro em nada. Então, vocês vejam a importância do quanto, do quando e do como? Pensem em alguma coisa que você queira fazer. Por favor, todo mundo pensando. Pensa numa coisa que você queira fazer. Não tem como isso dar errado. Quanto, quando e como. Todo mundo junto. Quanto, quando e como. De novo. Quanto, quando e como. E você vai dirigindo. Quanto, como e quando. Trocando. Muito bem. A gente precisa saber o que fazer. Uma das estratégias que são dificílimas, uma das estratégias que é dificílima de fazer, na minha opinião, minha experiência pessoal. Mas eu descobri por quê. Porque eu fui atrás de saber por que é difícil. É o tal do Vision Board. Quem não sabe o que é o Vision Board? Levanta a mão, por favor. Todo mundo, então, sabe. Quantos fazem o Vision Board? 3. Ai, que interessante. Todo mundo sabe o que é, tem 3 que fazem. Excelente, maravilha, não é? O que é o bendito do Vision Board? Tem o efeito da lista. Se você não consegue colocar no papel, não está claro para você. Se você não conseguiu colocar no papel, não está claro para você. Sabe aquele cartão, ou aquele e-mail, aquele texto que você quer mandar para alguém, felicitando alguém, e não sai as palavras? Por que você acha que não sai as palavras? Porque aquela pessoa não te diz muito. Você não tem muito para dizer. Por isso que não sai. Quando consegue sair, a coisa flui. Então, a importância do Vision Board é mais forte ainda, porque você vai lá recortar, procurar, e você vai colocar no papel, não é? Num board, numa cartolina, o que for. E você vai colocar as coisas que você quer realizar naquele ano. Não é? Podemos aí dividir por 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12, o que for. Se não,
Se você nunca fez isso, pega algumas coisas gerais. É um exercício impressionante. E existe uma parte que tem a ver com a neurociência, e tem a ver com um aspecto muito bem descrito num livro que nós já trouxemos alguns aspectos do estudo dele aqui, do Dr. Joe Dispenza, Breaking the Habit of Being Yourself, quebrando o hábito de ser você mesmo. Existe um aspecto quântico da mentalização inacreditável, muito mal compreendido e muito deturpado, mas de um poder de realização impressionante. Então, vamos tentar. Então, muitas das tecnologias de ponta, não é? Fica aí 5 dicas para nós pensarmos. Comecem com metas pequenas, não é? Isso é uma tecnologia de vida humana. Então, temos aí 5 dicas tão fáceis de ser compreendidas. Não começa com grande... Você nunca exercitou, ou você não exercita há muito tempo, não comece a colocar 1 milha, 2, para fazer aí em uma semana, 2. Não é? Vou começar com 10 minutos. Dá a volta no quarteirão em casa, não é? Perto de casa. A gente vive numa cidade muito, muito maravilhosa, muito segura. Não existe poluição. É uma coisa incrível. Eu amo viver em Orlando. Obviamente, o calor é difícil, mas a gente se organiza de forma diferente. Mas a grande maioria, tirando 4, 5 meses do ano, você tem meses que realmente você pode ficar ao ar livre. Não é? Então, comece a fazer alguma coisa com pequenas... Você nunca teve o hábito de economizar. Comece a separar $10 por semana. Gente, no final do mês são $40 que você não gastou. Não é? Multiplique isso por 12. Então, começa por pequenas metas, para que você veja a coisa acontecer. Não é? Se você é uma pessoa que reclama demais, comece a notar as vezes que você reclama. E comece a analisar por que você reclama tanto. Comece a fazer esses auto-exercícios silenciosos que ninguém sabe, mas você está aí promovendo o seu crescimento. Nós comentamos a necessidade de ser específico. Não adianta você dizer, eu quero economizar mais. Quanto que você quer economizar? Como é que você vai fazer isso? Seja específico. Busque uma rede de apoio. Isso é bastante importante. Eu não gosto de fazer exercício com pessoas ao meu lado. Eu gosto de andar sozinha, correr sozinha, ir para a academia sozinha. Mas tem gente que, se tiver alguém que vá, se motiva. Às vezes não estou contando naquele dia, a pessoa lá está esperando por você, vai dar carona junto. É uma motivação. Faça alguns planos em conjunto, em família, que, de repente, é uma motivação para você. Tem pessoas que, inclusive, escrevem, fazem comunicações públicas, são comprometimentos públicos. Eu vou fazer tal coisa. Aí os amigos, os conhecidos ficam sabendo e vibram por você, e lhe auxiliam, e lhe fortalecem. Então, existem pessoas que gostam da gente. Existem pessoas com quem você pode contar. Tem mais gente boa nesse mundo do que pessoa que não seja boa. Não é? A maioria das pessoas são de uma bondade mediana, mas são. Eu não sei se saiu bem ou se é bom ou se é ruim. Enfim, aguarde os insucessos. Nem tudo vai dar certo. Você pode tentar várias vezes e aquilo não deu certo. Aí você tem tantos questionamentos para fazer. Por que não deu certo? Ou será que você está insistindo no mesmo plano e esse não é o seu plano de vida? Existem tantas coisas que nós podemos fazer. Existe um fluxo da vida que nem sempre nós damos atenção. Às vezes, a vida está nos chamando para um lado e você pôs na sua cabeça que o seu caminho é outro e você continua dando o que nós falamos popularmente
o murro em ponta de faca. A vida claramente já mostrou que não é esse o caminho, você continua indo. Não, não, sou determinado. Não, você não é determinado, você é teimoso. E, além de por cima, orgulhoso. Então, é importante nós nos colocarmos nessa sintonia com Deus. Deus responde. Deus responde. Mas nós não fazemos silêncio interior. Nós fazemos planos pela nossa própria cabeça e nem pedimos a inspiração divina. E depois pedimos, Senhor, dá para você me ajudar? Deus não estava envolvido, falou assim, vamos ver como eu vou fazer agora. Eu não sei, vamos ver, vamos tentar. Vai ser o incentivo necessário. Deixa eu dar uma mãozinha. Gente, existe um fluxo espiritual. Nós precisamos estar atentos a esse fluxo, mas para estar atento, nós precisamos entrar no fluxo. Os mentores falam conosco, através das pessoas, através de avisos diretos e indiretos, e através dos insucessos. Às vezes, o insucesso é uma prova de perseverança e, às vezes, é uma porta fechada. Como é que você vai saber a diferença? Através do fluxo espiritual, daquela voz interior e do óbvio, né, gente? Tentou uma vez, tentou duas, tentou três. Talvez seja importante você verificar, às vezes a estratégia não é ideal. Às vezes o objetivo é correto, mas a estratégia precisa ser reajustada. Porque as pessoas que sabem, porque sabem, e não lhe perguntem porque sabem, porque elas sabem, porque sabem, porque sabem que elas precisam continuar, elas continuem, uma hora dá certo. Nós temos exemplos da história da humanidade impressionantes. Você fala, não acredito que essa pessoa continua a fazer isso, está dando errado, está dando errado. Não, é a pessoa... Nossa, exemplos clássicos, a famosa história de Thomas Edison. Nossa, mas você já tentou isso 1000 vezes. Não vai dar certo. Não, eu aprendi apenas... Ele sabia porque sabia que ele estava no caminho certo. Eu apenas sei que foram 1000 vezes, eu não sei nem se esse é o número correto, mas é o número que corre por aí. Eu apenas sei que 1000 vezes são as formas que eu não devo fazer para a luz acender. Um dia nós tivemos a luz. São inúmeros os exemplos. Mas a pessoa tem consciência lá dentro que ela precisa continuar. Se essa chama não existir dentro de você, você provavelmente está agindo mais do seu ser carnal, do mundo. O mundo nos pede muito. Nós vivemos um mundo do ter, não do ser. Tudo é posse. Tudo é chamamento à realidade material. Nós temos... Outro dia eu ouvi de uma parente nossa um comentário tão sério. Ela se referia aos filhos. E os filhos já moços, muito bem criados, muito bem encaminhados, inteligentíssimos, bem-sucedidos. Mas ela comentou, eles têm pouca resistência para as dificuldades. E eu, conhecendo a vida dela, e não foi por causa da criação. Ela, como mãe, nunca protegeu os filhos. Ao contrário, sempre os empurrou para a vida. Não é? No entanto, o que ela disse tem a ver com as análises. Essa palestra, na realidade, eu deveria ter apresentado isso para vocês desde o começo. Eu tirei desse livro, Dias Felizes, do Espírito Honório, do projeto, mentor do projeto Espiritizar. E ele fala do propósito, o principal propósito existencial. Não é? Nós vivemos um mundo pagão. Essa é a verdade. Mesmo rotulado de religioso, e muitas vezes, é um mundo pagão. Você realmente precisa ter uma máscara de felicidade. As crianças são criadas porque precisam ser felizes. E ele questiona aqui o que são realmente dias felizes. O que é realmente a felicidade? O que nós estamos vendendo para os nossos filhos? Qual é o pacote? Que tudo tem de dar certo? Nem tudo vai dar certo.
A necessidade dos pais frustrarem os seus filhos de quando em quando e ver como eles reagem, para que eles possam aumentar o músculo da resiliência. E crianças que nasceram nesse mundo de que, mesmo nem necessariamente terem sido os primeiros, ganham lá a medalha do participante, não é? Para massagear o ego da pessoa, da criança, não tem resistência com o não. Não tem resistência com as dificuldades. Aí vem aí a epidemia de depressão, de ansiedade, de suicídio em crianças. Chocante como seja, essa é a realidade que nós vivemos. Então, a sociedade ela é participante dessa mentalidade de que a felicidade precisa ser comprada ou atingida a qualquer custo. E quando ela não vem, o mundo da pessoa cai. Então, nem sempre dá para comprar comida orgânica. Às vezes, o meu marido está com a onda de orgânico, tudo em casa é orgânico. Realmente, o gosto é muito diferente, concordo. Mas, às vezes, vamos comer o que não é orgânico. Porque nem todo mundo tem condição de comprar o que é orgânico. Ou fica assim, a galinha deixa a vida aí, o bichinho crescer e viver feliz. Um dia haverá de chegar esse dia, nós vamos ver, não é? Assim, nossa, o dia que a gente fala da escravidão, imagina, lá naquela época, não é? As pessoas escravizavam os outros. Vai chegar uma época que você fala assim, nossa, sabe aquele povo? Sabe, já lembra da humanidade que matava os animais para comer? Pois é, a gente chega. Qual é o jantar da noite, gente? Ninguém me peça para me avisar. Muito bem. São 8h25. Eu já falei tudo do muito que eu queria falar. Portanto, eu vou apenas lembrar, não é, da necessidade de algumas notas aqui, dessa psicóloga, que nos lembra a verdadeira mudança acontece em passos pequenos ao longo do tempo. Tudo é um processo, nada acontece de uma hora para outra. Não é? Joana de Ângeles nos diz, a mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir de como e como ela se dará. Até a própria Joana diz, quanto, como e quando. Vamos planejar, planeje os detalhes de suas resoluções. Busque uma rede de apoio, nós comentamos. Aguarde insucessos. Joana nos lembra, a necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana. Aqui não é uma colônia de férias. As dificuldades vêm para nos testar. Porque com os testes vem a sua prova, a sua teste, a sua força. Você descobre energias, criatividade, soluções e força que você nem sabia que você possuía. E abre espaço para o novo. E para abrir espaço para o novo, às vezes é preciso nós darmos um passo para trás. Ou nós subirmos no topo da montanha. Para que nós possamos ver a nossa vida de uma forma, com uma perspectiva maior. Porque, às vezes, a gente fica tão engolfado no nosso problema, ou na nossa vida, ou na nossa vidinha, e esquece que existe mais. Existe um objetivo maior. O principal objetivo da vida é um propósito. A vida tem um propósito maior. É um propósito existencial. E nós vamos atrás de pequenos propósitos, de pequenas resoluções, mas nós realmente precisamos descobrir o que está lá no livro da nossa existência antes da reencarnação, porque o projeto é de luz, é de vida, é de crescimento. Ou será que depois da nossa desencarnação nós vamos encontrar aí um galho mirrado? Ou essa árvore linda, resplandecente, bela, com frutos, que fez diferença na vida dos outros? E para não deixar vocês tão melancólicos, eu passo ou não passo? Eu vou passar um filminho para vocês. Então, vamos aí.
deixar vocês aqui. Vocês me distraíram hoje, sabia? Vocês me distraíram. Acho que eu deixei vocês... A gente descobriu... Mas foi muito bom. Foi muito bom. Vale a pena. Brincadeirinha minha. Vamos aí. Quem consegue me apagar a luz lá atrás, por gentileza? Isso é você e eu depois da desencarnação, ok? Então, o mentor vai virar para a gente e perguntar o que você e eu fizemos na nossa vida. Alguém apaga a luz aqui, por gentileza? Oi, Daniel. Beleza? Eu sou a voz da sua consciência. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui, agora que você acabou de sair de campo nessa sua última encarnação. Beleza, consciência? Vamos responder. O que você tem a dizer do seu desempenho nessa última vida? Acho que essa última vida aí, né, eu tive condição de mostrar um pouco do meu valor, né, fiz o melhor que eu pude. Eu acho que, é claro que eu peguei com muita garra essa encarnação, todo mundo viu que eu tava focado ali no campo, tava querendo botar o melhor de mim ali. Dentro de mim, eu estava proposto a fazer o melhor possível. Você considera, então, a maneira como você levou essa sua última vida o melhor que você podia fazer? Eu acabei de morrer agora, né? Você viu que a minha encarnação acabou agora, quer dizer, eu também tô tonto, tomei aquele problema da perturbação que você fica, né? Mas estamos seguindo. Eu acho que todo mundo sabe que ninguém é perfeito, né? Tudo bem, a torcida às vezes espera da gente mais, mas a gente ali, você tá no campo, não é a mesma coisa que você tá assistindo. Você reparou isso? Não é a mesma coisa. Eu tava ali, tava com toda a dificuldade do mundo. Porque é muita pressão em cima de você, entendeu? Então, botando pra frente, eu botei, dentro das minhas dificuldades. Que dificuldades exatamente, Daniel? Durante toda essa sua vida, você teve muita saúde, nasceu entre pessoas que te amavam. Dificuldade de dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro pra, de repente, ter tudo que você queria ter, né? Quer dizer, eu amava minha mãe. Se ela fosse mais rica, eu teria um pouco mais de carinho. Não é isso. Assim, eu acho que você... Eu quero ter coisas boas. Porque você vê as pessoas tendo, você quer ter também. Entendeu? Isso é errado? Não sei. Mas eu preciso dentro de mim. Então, desde muito cedo, muito pequeno, eu tive que sair pra arrumar trabalho pra ajudar minha mãe. E achou? Minha mãe sempre no mesmo lugar, porque eu também saí de casa também. Ela ajudava. Não, trabalho. É relativo, né? Porque você pensa que é trabalho. Trabalho, tudo é trabalho. Eu tô respirando, tô trabalhando. Porque eu também tô ajudando aqui a trocar o ar, entendeu? Você tem que pensar que, de repente, você não tem condição de encontrar o trabalho que você quer. Você sai focado na rua. Você vai, eu quero achar o trabalho. Sai tão focado pra frente, que o trabalho tá do lado, você passa e não vê, entendeu? O foco demais também, às vezes, é ruim. Meu foco é fechado, entendeu? Eu sou daquela pessoa que tem problema de foco fechado. Vou pra frente assim. O trabalho tava do lado, não vi. Às vezes eu solto também no Rio de Janeiro. Eu reencarnei no Rio de Janeiro. É muito calor. Você tem condição, às vezes, você tá andando, você para um pouco também pra tomar uma coisa de lá, conhecer os amigos, conversar. Entendeu? Quando você vai ver, passou um dia, passou uma semana, passou a vida inteira. Entendeu? Mas eu tava focado Daniel, nisso. desculpa, eu não tô entendendo nada. Você, quando precisou ajudar em casa, ajudou ou não? Porque o que vimos daqui foi você passar boa parte da sua vida sentado no sofá, vendo TV e comendo Doritos. Ah, foi? Parecia Doritos daí, né? Não, era um livro. Você já leu a cara do Doritos? É muito interessante ali a forma do Doritos também. Fala a verdade, ajudou ou não ajudou sua família? É relativo, né? Assim, eu acho que, de repente, família pra você é uma coisa, a minha outra, né? Por que é família pra você? O pai e a mãe é uma coisa, biologia que você precisa pra poder você reencarnar. Entrei na Terra, cheguei lá, tive uma família. Só que, assim, a minha mãe, ela tava muito dentro de casa também. Ela também podia fazer um pouco por mim. Entendeu? Porque aquele sofá tinha que ser trocado também. Tinha uma pau ali no meio daquele sofá ali que você não tinha condição de deitar. Você só podia sentar de um lado ou do outro lado desse pau. Eu, às vezes, queria ver televisão deitado. Não podia. Quer dizer, as pessoas da família não pensavam em mim. Tá, ok. Então, mas me diz uma coisa aqui. Você, antes de reencarnar, assumiu vários compromissos. Eu tenho aqui suas declarações. Olha só. Essa vida vai bombar. Vou dedicar meu tempo a ajudar os mais necessitados. Vou dar um bom exemplo para a galera à minha volta. Amparar geral, consolar, amar o próximo. E o que parece, você não fez nada disso, né, Daniel? Eu não entendi a pergunta. Você pode repetir, por favor? Reformular a pergunta. Você teve algum compromisso com o que se propôs a fazer? Eu não entendi a pergunta ainda. Você pode fazer de novo? Compromisso. Significado. Compromisso, comprometimento. Aplicação numa frase. Daniel, você pode ou não pode responder a pergunta? Olha só, vou meter real com você, garoto. Vou meter real, olha só. Eu não tirei essa vida pra trabalhar. Essa vida eu tirei para descansar. Eu tirei pra mim, tá? Porque eu tô vendo de muita batalha, entendeu? Essa vida eu queria mesmo relaxar um pouco, ter um pouco... Eu tenho eternidade pela frente, garoto, entendeu? Eu vou poder usar a minha encarnação na frente pra poder ser melhor, pra poder evoluir. Custa nada eu tirar uma vida pra mim. Entendeu? Eu tenho que pensar um pouco em mim também. Amar a próxima como a si mesmo. Eu quero o si mesmo agora. Essa é a vida do si mesmo. Entendeu? A próxima vai ser a vida do próximo. Tá? E a anterior? Na vida anterior, eu também tirei pra descansar também. São 5 vidas que eu tô descansando aqui. Tá? Porque a que eu trabalhei foi muito pesada pra mim. Foi muito puxada. Eu trabalhei no Egito. Tá? Eu tava carregando com as pedras lá. A pessoa fala que é ET.
Não teve ET naquilo, não. E ter esse ombro aqui, esse lombo aqui, carregando pedras toneladas nas minhas costas, eu e meus amigos do Egito ali, da Baixo Nilo ali, tá? A gente sofria muito sem ter uma lei trabalhista que nos protegesse, sem ter condições financeiras, sem ter SUS, sem ter uma UPA para você naquela insolação que aquele negócio ficava, tá? Tem muita areia que entra dentro da sua cueca, são 3 vidas para tirar a areia toda da cueca de uma pessoa que trabalha ali, tá? Mas agora a próxima vai ser legal. A próxima eu vou realmente me focar na evolução. Você vai ver, a próxima vez que eu pisar no campo, eu estarei ali disposto e completamente cego na minha revolução. Pisar em campo? Desculpa, Daniel, sou o primeiro a te dar essa notícia. Mas o que sabemos é que por ter desperdiçado mais essa oportunidade, você não será mais titular do time da Terra por um bom tempo. Ah, vou ficar no banco de reserva de novo, né? Pelo amor de Deus, essa não. Não, pior. Você foi escalado por um time de uma divisão bem abaixo. Eu vou pro Vasco? Não, calma. Não existe penas eternas. Kardec tá na posse de bola. Manda... Meus queridos, feliz ano novo. Que a gente não termine a nossa vida torcendo pro Vasco.